Alguns mestres não surgem para guiar, mas para destruir o caminho. Zaratustra é um deles. Nietzsche o fez descer da montanha não para pregar uma nova verdade, mas para detonar as verdades antigas. Ele não veio para acalmar feridas, mas para expor o que ainda apodrece em silêncio. A moral herdada, a fé cega, o conforto que anestesia, tudo isso se tornou prisão disfarçada de proteção. O mundo está cheio de últimos homens, pessoas que evitam o desconforto a qualquer custo, que preferem a rotina à transformação, a obediência à liberdade. Mas há quem escute, mesmo que em silêncio, o chamado da travessia. Este vídeo é um mergulho em Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Não como filosofia de cátedra, mas como um confronto íntimo. Cada capítulo desta obra é um teste de fogo. O que precisa morrer em você para que algo verdadeiro nasça? A maioria não quer mudar, quer alívio. Mas Nietzsche sabia, não há renascimento sem perda. Este roteiro é para quem está cansado de fingir, para quem já sentiu que algo precisa quebrar, antes que quebre por dentro. Zaratustra não veio salvar, ele veio te perguntar: você está pronto para viver por sua própria conta? Zaratustra passou 10 anos em silêncio no alto da montanha. Não era fuga nem exílio espiritual. Era gestação. Lá ele não encontrou dogmas, encontrou a si mesmo. Mas essa paz não era destino, era preparação. Quando o cálice transborda, é a hora de descer. Na descida ele encontra um velho eremita que ainda reza para um Deus que Zaratustra já não reconhece. Esse momento marca a ruptura. O mundo abaixo permanece preso a verdades mortas. O eremita vive no eco de um passado que já não pulsa. Zaratustra entende, não basta encontrar uma nova visão. É preciso atravessar o mundo que ainda resiste a vê-la. A montanha é símbolo do espaço interior. É onde escutamos o que o ruído abafa. Mas a verdadeira travessia não está na contemplação, está no retorno, ao caos, à multidão, à cegueira coletiva. Porque é ali que a liberdade se prova. Zaratustra não desce para salvar, nem para ser seguido. Ele desce porque viu algo que não cabe mais dentro dele. E o que viu não pode ser dito diretamente. A linguagem se torna metáfora. O ensinamento vira provocação. Não há manuais, só o convite. Abandone o que já morreu e ouse viver com o que ainda não nasceu. Entre todas as frases de Nietzsche, nenhuma gerou mais choque e menos compreensão do que esta. Deus está morto. Mas ele não está celebrando o niilismo. Está constatando o colapso de um alicerce. Deus aqui simboliza a fonte externa de sentido, de moral, de autoridade. Quando esse pilar desaba, o que resta? A maioria tenta erguer novos ídolos, ideologias, gurus, sistemas de crenças. Trocam um manual por outro. Continuam obedecendo, mas agora a deuses modernos, travestidos de propósito ou sucesso. Zaratustra, ao contrário, não oferece substitutos. Ele apresenta o abismo, porque só ali, no vazio deixado pelas certezas, nasce a possibilidade de autoria. Não é confortável, não é rápido, mas é real. Esse momento da obra não exige resposta, exige coragem para sustentar a ausência de respostas. A pergunta não é se Deus morreu. É: você está pronto para viver sem se apoiar em muletas invisíveis? Nietzsche sabia que poucos aceitariam isso, mas também sabia: enquanto continuarmos buscando salvação, permaneceremos infantis. Zaratustra desce para mostrar: a morte de Deus não é o fim, é o início da responsabilidade. Nietzsche nos apresenta 3 imagens que representam os estágios da transformação interior: o camelo, o leão e a criança. O camelo é aquele que se curva, carrega o peso da tradição, da moral, da culpa. Ele diz sim a tudo, não por aceitação genuína, mas por medo e obediência.
Mas chega um ponto em que esse fardo se torna insuportável e o camelo, esgotado, entra no deserto. Ali se transforma em leão. O leão ruge. Ele não obedece mais. Ele ataca o tu deves. Desafia as regras, rompe as amarras. Mas o leão, apesar da força, ainda está preso ao passado. Sua identidade é oposição. Ele nega, mas ainda não cria. Então surge a criança. A criança representa o espírito livre, inocente, criador. Ela não carrega nem combate. Ela joga, imagina, reinventa. Nietzsche nos lembra que só quem destruiu tudo dentro de si pode começar algo novo. E que o espírito criador só nasce depois do deserto e do rugido. Essa metamorfose não é linha reta. Ela se repete, se confunde, mas sempre aponta para o mesmo lugar. A travessia que ninguém pode fazer por você. Zaratustra denuncia um tipo de alma que domina o mundo, o espírito de gravidade. É aquele que vive encurvado por dentro, que carrega culpas herdadas, regras não questionadas, expectativas alheias. Confunde seriedade com sabedoria, sofrimento com profundidade. Essas pessoas evitam o riso, não por nobreza, mas por medo. Elas se levam tão a sério que esquecem como é ser leve, e por isso nunca são livres. Nietzsche propõe outro caminho, a leveza que vem da autoria. A leveza de quem não representa mais um papel, mas vive de dentro para fora. Não é irresponsabilidade, é integridade. Rir de si mesmo é o maior sinal de transcendência. Se sentir vontade, compartilhe nos comentários qual o peso que você ainda carrega e que talvez nem seja seu. Zaratustra não veio impor uma nova moral. Ele veio arrancar a máscara do homem bom que vive oprimido pelo dever. E lembrar, você não precisa se arrastar. Pode dançar, pode criar, pode viver sem se esconder atrás da culpa. O último homem é o fim da linha. Nietzsche o descreve como aquele que desistiu de crescer. Ele se contenta com pouco, desde que seja seguro. Não quer mais dor, nem desafio. Quer conforto, entretenimento e previsibilidade. Esse homem não sente mais grandeza, sente alívio. Não busca sentido, busca distração. Está por toda parte. Sorrindo em redes sociais, repetindo frases prontas, evitando todo o conflito interno. Nietzsche via nisso uma tragédia, porque, ao fugir da dor, também se foge da transformação. Zaratustra, ao contrário, convida ao risco, ao silêncio, à travessia que fere, mas liberta. O último homem acredita que evoluiu, mas apenas domesticou a alma. E você, prefere ser protegido ou verdadeiro? No lugar de Deus, Nietzsche coloca um novo ideal, o Übermensch, o além do homem, o super-homem. Não como super-herói, mas como alguém que se criou, que não vive por padrões nem por rebeldia, vive por autoria. Esse ser não obedece nem combate, ele transcende. É fruto das metamorfoses, da morte simbólica, do silêncio que ninguém escuta, mas que transforma tudo. Übermensch não tem seguidores, ele caminha só e, por isso, é livre. Nietzsche sabia que poucos alcançariam isso, mas mesmo assim deixou a trilha. Porque o valor não está no fim, está na travessia. Você talvez não esteja lá, mas se escutou até aqui, já não está onde estava. Zaratustra desceu da montanha e descobriu que a maioria ainda quer doutrina, não liberdade. Nietzsche escreveu para os poucos, para os que suportam perder o chão e ainda assim continuam andando. Ao longo dessa jornada, vimos a queda dos velhos deuses, a morte do eu herdado e o nascimento de um novo espírito. Camelo, leão, criança. Culpa, ruptura, criação. Zaratustra nos deu um mapa, deu uma bússola. E cada um precisa atravessar por si. Talvez você esteja nesse ponto, entre o conforto que limita e a liberdade que assusta.
Mas se alguém você já pressente que não dá mais para fingir, então já começou. Me conta nos comentários o que em você já morreu e o que ainda resiste a nascer. Caso queira se aprofundar na obra, o link para adquirir o livro vai estar no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!